Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora com atualidades Pampa, queiram ou não queiram, completamente azul. Os lamentos que não são do azul, mas é azul. Deu azul. E até os colorados também já nos cumprimentaram. Enfim, é uma coisa desse tipo. Mas não é só sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Mas não é só sobre isso que nós vamos falar no nosso programa de hoje, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar, então, conferindo os assuntos de cada um de vocês. Pois o toma lá da cá do STF continua. Contra a censura, muito bem. A gente vai dizer o porquê que não é bem assim. Parabéns, Grêmio Futebol Porto Alegrense, bicampeão gaúcho em 2019. A compra do grupo Abril. E depois de 188 anos de história, a PM de São Paulo tem a sua primeira agente trans. Internacional começou a sua longa e triste estrada. Foi o Grêmio ontem, agora vai vir as oitavas da Libertadores. O que pode cair no colo? Palmeiras, Flamengo, Peñarol, River Plate, Boca Juniors. Olha só, que espera o Internacional. Deputado Alexandre Frota perde mais uma na justiça. Jovem desaparecido em Brumadinho entra em contato com a família. Olha, esse assunto do Brumadinho, desse jovem que se desapareceu sozinho. Enfim, uma boa notícia, né, em Brumadinho. Não, mas não é uma boa notícia, não, né? É uma boa notícia. A pessoa foi tida como morta. É boa notícia. Não é uma boa notícia que ele tá vivo. Não, ele aproveitou mas tudo imagina toda a atenção que não passou a família e também o namorado. O caso é o seguinte, em janeiro desse ano, ele e o namorado que moravam em Santa Catarina resolveram ir para a Bahia porque a família não aceitava que eles morassem junto e tudo mais. Então, eles se mudaram para a Bahia. Ele disse que não estava se adaptando bem em Salvador e resolveu ir para Minas Gerais. E o que o namorado sabia é que ele ia para um hotel, exatamente o hotel que ficou embaixo da lama. Ah, entendi. Aí, quando aconteceu o caso de Brumadinho, o próprio namorado teve que se manifestar, claro, dizer que ele estava lá e tal, que era a última informação. Então, ele foi tido como desaparecido. Chegaram a coletar material genético da família e tudo mais para saber se ele estava entre os corpos que foram encontrados. Pois bem, ele disse que ele saiu 1 hora antes de acontecer a tragédia, que voltou para a Bahia, mas que ficou durante muito tempo perambulando nas ruas, porque não tinha coragem de expor um namorado. Porque se ele contasse toda a história, ele contaria que ele estava né? Enfim. E aí depois, então, ele se arrependeu e resolveu mandar um vídeo para a família pedindo perdão para Deus, perdão para todo mundo, perdão para a família, perdão para o namorado, de todos aqueles que sofreram, mas que ele não conseguia dizer para a família dele que ele estava casado com outro homem, né? Se sentia muito envergonhado e tal, sabia que o pai não ia aceitar, então que ele resolveu não contar, mas tem uma hora resolveu que ele passar por morto. Exatamente, passar por morto. Mas a notícia boa é que realmente o jovem que tem 23 anos está vivo. Pois eu, se sou o pai dele, a mãe dele, dou-lhe uma camaçada de pau. Pra ele aprender a não fazer mais palhaçada. Talvez ele não ficasse vivo, né, dona? É melhor que ele tivesse morrido. Não morreu na primeira, tu vai na segunda. Isso aí criou um precedente. O cara quer se livrar da mulher, ele vê um acidente natural no Brasil e vai pra lá. Caiu o esse morro é o Chicão Tovani. E aí foi dado como morto desaparecido. Desaparecido nunca mais. Pegou o dinheiro e foi morar em Cancún. Não, mas olha, você pega o dinheiro, não dá ideia. Não dá. Não, mas isso, olha, primeiro assim, ó, é um absurdo, né? As pessoas perderam tempo procurando, a família sofreu, colheram material genético, não sei o quê, ficou muito pior agora. Agora, Magda, eu acho importante também trazer a observação do sofrimento dessas pessoas que têm esse preconceito, né, e que sofrem esse preconceito. Então, vejam a que ponto se chega. Então, também, do ponto de vista do rapaz, é importante a gente também levar em consideração, né? Ele também sofreu muito, ele só não conseguiu falar que estava vivo porque ele tinha muito medo dos pais, né? E de toda a repercussão que isso ia causar. E o namorado continuou com ele? Eu, se fosse o namorado, tinha dado um pé. Ele estava muito arrependido, inclusive, ele veio a público dizer, não, ele está muito arrependido, ele já está pedindo perdão e tudo mais, e eles estão juntos. O bonito se fez de galinha morta para andar de caminhonete refrigerada. E o pai e a mãe lá chorando e colhendo material genético. Não tem desculpa isso. Tem que apanhar. Por que existe tanto preconceito no mundo, Ana Maria? Por exemplo, este
Não, vê lá o que tu vai dizendo. Eu não vou dizer nada. Eu sofro preconceito todo dia. Por quê? Que tipo de preconceito? Da tua beleza? Visual, tá acima da média, estilo de vida hollywoodiano, sempre na boa, QI, agrada a todo mundo, bababá. Entende? Então esse eu sofro preconceito. Imagina o pessoal que quer namorar uma pessoa do outro sexo, entende? Do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Agora, o que atualmente, o que a família tem dificuldade de aceitar o outro sexo. O que eu levo de tiro de trans em Porto Alegre é impressionante. Eu não opero nessa faixa? Não opero nessa Bom, faixa. tá bem então. Doutor Ruschel. Mas pergunto, fez a operação ou não? Normalmente não ninguém faz porque é caro. É caro. Doutor Ruschel, vamos falar logo de futebol, vamos falar do Grêmio, vamos falar de tudo. Vamos fazer uma homenagem, mas começa pelo Internacional, dona Marta. Pois não. O Internacional que veio de uma Série B, conseguiu se reestruturar e fez um enfrentamento muito bonito com o Grêmio. Foram 2 jogos, 2 empates, acabou se decidindo nos pênaltis, mas a mensagem para os torcedores do Internacional é que o Internacional mostrou que já tem equipe, é uma equipe organizada taticamente, com poder de marcação muito severo, e isso é comando do técnico. A gente sabe que o futebol, tu fica muito tempo sem ganhar, tu cai, mas eu acho que esse bom exemplo que ele está trazendo para o grupo, tu vê o grupo comprometido com ele, é importante. Passo para o Grêmio agora, não poderia ser diferente. Embora os granais tenham sido muito parelhos, se tu vai olhar os números, dona Magda, tu fica impactado, pois o Grêmio teve o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, né? Fez uma pontuação disparada. Esse é o resumo da participação, a avaliação da participação. 7, 8 pontos na frente do segundo colocado, então ele acabou, pelos seus números, merecendo, né, e justificando. É um bicampeonato invicto. O Grêmio tomou apenas 1 gol e de bola parada, que mostra também um sistema defensivo muito apurado e especialmente jogadores como Jeromel e Kahneman, que são destaques. O que é importante para o Grêmio? Ele faz um bicampeonato, o fez de forma invicta, Marne, desde 1965 o Grêmio não conseguiu um título gaúcho de forma invicta, então para se dimensionar a importância. É o arranque para uma decisão importante que se avizinha agora. O Grêmio agora vai na terça-feira para uma decisão de Libertadores, onde precisa ganhar. Então, comemoração, 50 mil pessoas, uma festa linda, sem incidentes, dona Magda. Acho que é o melhor. Aquela torcida mista dando um show, os colorados e gremistas abraçados lá comemorando. Não temos incidentes, pelo menos incidentes de importância. Então, de parabéns a todos os torcedores. Comemore, né? Porque ganhar é isso, a vida é ganhar ou perder. Quando se ganha, tem que se comemorar, fazer a festa, como foi festa. Então, parabéns na pessoa do Dr. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, homenageei todos os gremistas. Eu, como único colorado aqui na mesa, pelo menos que aceita, assumido e com muito prazer e com muito orgulho, a cena em que o técnico do Internacional abraça o Renato, eu achei fantástico aquilo ali, né? Achei maravilhoso. E a segunda cena é do Renato, né? Cansado de dar volta olímpica, eu não aguento mais. Não aguento mais, Renato, não te aguento mais. Mas o que tu achou do D'Alessandro, hein, Mari? Expulso, sem entrar em campo. Eu não entendi aquilo que o D'Alessandro fez. Ele tentou segurar o momento do então pênalti, é isso, né? Então eu Porque entendi. o André se posicionou 4 vezes para tentar, de alguma forma, bater, e inicialmente o D'Alessandro fez uma birra, depois o Odair fez uma birra, teve que até a Brigada Militar entrar dentro de campo para tirar o Odair, porque ele foi expulso. Toda a situação com a arbitragem, foi utilizado o VAR para se saber que era pênalti, mas o André acabou errando e depois é que a decisão acabou chegando através das penalidades máximas. Lembrando que a senhora estava lá ao vivo. Dona Magda, Estava ao lado da torcida. Este componente foi um componente importante na partida, porque o jogo esteve parado por praticamente 10 minutos. Tempo. E isso ao que batedor, arrefece um pouco. Quem joga futebol sabe futebol, que é uma atividade física de muita concentração e que tu tens que estar ativamente, clinicamente pronto, né, e atleticamente pronto para o ato. Ali esse minuto comprometeu o jogador. Eu só acho, dona Ana, que não deveria ter sido o D'Alessandro a fazer isso, porque ele seria importante no momento. Eu acho que o Inter perdeu nisso, se o pênalti tivesse sido convertido e o Inter precisasse buscar o empate, ele, que é a maior estrela técnica do Internacional, foi expulso e não poderia. Então a estratégia... Sem falar que até alteração nas batidas dos pênaltis do Internacional, porque o D'Alessandro, por ser o jogador mais experiente, provavelmente teria começado com as batidas, e sendo que o Camilo, que é um jogador que não tem tanta referência, até pela questão emocional, o Sobis também estava entre os batedores, na minha opinião, deveria ter tomado essa responsabilidade de iniciar as batidas pelo lado do Internacional. O Camilo acabou errando
né, na primeira... Então tu reforça a tese, porque o Camilo só entrou porque o D'Alessandro não estava expulso. Então a estratégia de atrasar me parece boa, realmente ela traz frutos, e o André, que é um exímio batedor de pênalti, mostrou depois no último pênalti, quando bateu o decisivo, acabou sendo batido por ele, que mesmo com a pressão de tendo errado um pênalti, bate o último pênalti com aquela tranquilidade. Mas aquela parada foi fundamental. Então a estratégia do Inter foi boa, mas usou um jogador errado que para mim poderia ter dado um handicap ao Internacional. Chicão. Eu acho que o regulamento é errado num aspecto. Eu não acho bacana a decisão por pênalti, sabe por quê, dona Mãe? Porque ela favorece, às vezes, o time que menos teve uma campanha melhor no campeonato. Eu acho que o Grêmio Internacional, quem chegasse na final com mais pontos, que tivesse um handicap, o saldo de gols, jogaria por 2 resultados iguais. Porque o pênalti, eu acho que ele é muito cruel, ele pune, às vezes, o time que fez a melhor campanha. Agora... e tu acha isso que foi assim, esse resultado? Tu vai falar não, eu acho que o resultado foi justo. No caso do Grêmio, porque ele fez a melhor campanha. Mas se o Grêmio perdesse, seria injusto. Até porque o Grêmio fez uma campanha, sofreu apenas um gol. De bola parada. Teve competição, várias competições simultâneas, conseguiu. Agora o Grêmio, vamos ser real. Tirando a brincadeira de lado, embora eu torço para o River Plate, torço para o Boca Juniors, é uma real, eu quero eles campeão, uma questão de identificação, de DNA, eu acho que o Grêmio é o melhor time que o Internacional. É melhor, porque como é que tu mede o melhor time? Primeiro, somando jogador a jogador. Segundo, o valor do passe dos jogadores e a aparição em seleção dos jogadores. Nisso aí o Grêmio é superior ao Internacional. Nervosos ficaram os espectadores, né? Os torcedores. Nossa, porque eu vou te contar. Olha, eu quase tive um ataque. Eu também. Eu não conseguia olhar. Era pênalti para um lado e assim, defendeu. Era assim, e os goleiros foram magistrais. Os goleiros foram maravilhosos. Os dois foram magistrais. Há muito tempo eu senti uma decisão tão emocionante. E jogada, né? Foram 2 jogos, assim, muito bons. Olha, é difícil elogiar 0-0, mas... Os 2 jogos foram muito bons. Pegados, de um lado do outro, ataque, teve disputa, teve de tudo, teve alternativas, cada um com seu estilo. O Grêmio toca mais a bola, é um time que trabalha melhor a bola. E o Internacional é um time mais agudo, né? Ele usa tanto o Nico Lopes quanto agora o Guerreiro de forma mais aguda. Então são 2 times que têm filosofias diferentes. A gente ouve muita tese sobre futebol, enfim, mas foi uma grande final. O Grêmio ficou com o título merecidamente pela campanha, por tudo. O Grêmio começou melhor o Campeonato Gaúcho. O Internacional começou atrapalhado, até ajustar time, teve dificuldades. Tentou implantar um novo sistema de jogo, não conseguiu, teve problemas, perdeu no Beira-Rio para o Pelotas, enfim. Mas na reta final da competição, o Grêmio manteve o nível dele e o Inter vinha numa ascendente. Daí o porquê que os 2 jogos foram muito iguais. O Inter está numa ascendente. Então, os 2 jogos foram muito iguais até por causa disso. A arbitragem do Rio Grande do Sul foi colocada à prova ao extremo, né? Nos 2 jogos. Foi. Porque, aliás, os 3 jogos, o Grenal que o Daronco apitou, depois o Voaden e agora o Jean-Pierre. E acho que os 3 árbitros se saíram bem. Eu achei também. Teve erro, teve um erro aqui, um erro ali, coisa e tal, mas eu acho que assim, o mais importante é que suportaram a pressão e acabou aquela bobagem de traz um juiz de fora, porque não sei o quê. Não, é juiz daqui, os caras conhecem a aldeia, você que é um cara coerente ao fazer uma análise, você é um cara frio para fazer uma análise. A imprensa carioca e paulista ela lista os favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 rodadas, né, Rogério? É um tiro longo, tu tem que ter elenco para ter. Lista Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, os 3. E o Grêmio correndo por fora. Eles acham que o campeonato fica nesses times. Mas a imprensa paulista e carioca sempre... mas botou um mineiro na imprensa. Mas nunca levou Inter e Grêmio a sério. E se você vê o seguinte, um estado que tem a média de mais títulos é o estado do Rio Grande do Sul. Se você juntar os títulos internacionais,
Chicão, eu queria dizer que mudou um pouquinho a análise. Agora, com a superposição de competições, tu joga a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro simultâneo, fica difícil a gente vaticinar, porque eu lembro o Corinthians, por exemplo, ele foi campeão brasileiro há 2 anos atrás, 2017, isso ocorre, porque ele caiu na Copa do Brasil e caiu na Libertadores no primeiro. Então ele se concentrou a jogar o Brasileiro, enquanto o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras ficavam jogando, tentando a Libertadores, tentando a Copa do Brasil. E se não me engano, os jogos uma vez por semana só. Sim, então, os jogos são... E o Corinthians jogava só uma vez por semana e os outros clubes jogam na quarta, ou Libertadores ou Copa do Brasil. Então isso mudou um pouquinho, tirou o poder de competição pela simultaneidade das competições. Agora, Russo, eu acho que o Grêmio vai ser o grande prejudicado na abertura da janela europeia em julho. Porque o Everton não fica. O Everton é certo que vão. E o Luan pode receber uma proposta e o Jeromel é um jogador que pode ser o último canto do cisne para um contrato milionário na China. O Brasil ganha a Copa América? Não, a Argentina é grande favorita. Depois Uruguai e depois Brasil. Tá aí, a Libertadores foi a Libertadores, eu acho que os times argentinos com Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos. São porque o Flamengo é uma seleção brasileira. Tu tira Everton Ribeiro, entra de Arrascaeta, tem Bruno Henrique, é muito difícil aqueles 11 jogadores jogarem mal. Todos eles estão tá jogando contra morto lá, contra Maringá. Vasco é morto, Penharol é morto. O Vasco é morto, o Vasco é galinha morta. E Juiz, então, o Botafogo já acabou e não notaram o Campeonato Gaúcho. O Vasco se arrastando lá. Não, peraí, tu tem que avaliar Grêmio e Internacional pelo desempenho dos 2 Grenais e não por jogar contra mas tu tem que avaliar o Flamengo pelos 2 Fla-Flu, então. Fla-Flu, não é Fluminense? Sim. É morto? Sim, mas teve grande vantagem. O Fluminense perdeu para o Juventude aqui em Caxias, levou um totó. O Fluminense é fraco. O Fluminense, se vier a Porto Alegre aqui, vai tomar um pau de Grêmio de Inter fácil. E não sei se ganha deles no Maracanã. Complementar uma informação, o Russo disse que realmente não aconteceu nada de grave aqui em Porto Alegre, né, com relação ao... Ele não tinha chegado ao meu conhecimento. Ao Grenal, mas em Estrela, sim, um policial militar, exatamente, ele estava fazendo trabalho, rotina, né, desobstruir rua e tal, levou uma pedrada, teve traumatismo craniano, está hospitalizado, fora de perigo e tudo mais. Mas o que é isso? Exatamente. É um absurdo. Que absurdo. A gente espera que ele seja identificado, o agressor. Exatamente. Estava comemoração e tal, eles foram fazer uma ação e ele levou uma pedrada e teve traumatismo craniano. Carla, sem tirar a gravidade da informação, mas eu quero minimizar dentro de um espetáculo que envolveu no estádio 50 mil pessoas. Muita gente. O ônibus do Internacional que saiu e chegou, a torcida saiu e chegou sem nenhum incidente. Um estado inteiro que viveu com esse conflito, assim, eu prefiro comemorar, eu acho que com razão, sem minimizar, porque é gravíssimo. Basta uma pessoa ser vítima pra gente... Sim, óbvio. E só pra parabenizar, né, já que está todo mundo aqui parabenizando, o 11º Batalhão, que é o responsável por organizar essas operações lá na Arena, apesar de ser nas proximidades do Iguatemi, está na área, então, do Tenente Coronel Filiu. Um abraço para ele e parabéns por mais uma operação de sucesso. A Ana, tu sabe que é... Tá de bem com a brigada militar. A Ana é assim com os caras da brigada, ó. Assim com os caras da brigada. Derruba, né? Te mete com a Ana, tu vai ver. Roberto. Magda, o Grupo Abril oficialmente foi comprado pelo empresário carioca Fábio Carvalho. Houve a assinatura pela família Civita, que foi controladora do grupo até o ano passado e também fundadora do Grupo Abril. O Carvalho assumiu nessa quinta-feira como presidente executivo do grupo. O negócio agora precisa passar pela Assembleia de Credores da Abril, que irá votar e também vai votar o plano de recuperação judicial da companhia. Isso porque o grupo soma 1,6 bilhão de reais em dívidas, mas já renegociou 1 bilhão de reais com os bancos Itaú, Bradesco e Santander. O Fábio Carvalho, como eu disse, ele é carioca, mas ele é formado em Direito e foi também dono da Casa e Vídeo. O que acontece de bastidor é que muitos estão sugerindo que, na verdade, quem comprou o Grupo Abril foi o André Esteves, do BTG Pactual, porque a origem do dinheiro da compra remete ao Pactual. E o Fábio é do conselho do Banco Pan, que é do André Esteves.
né? O Fábio, ele se intitula Viciado em Transformação de Empresas, e tudo isso é interessante porque o Grupo Abril, ele precisou demitir uma série de funcionários, é um grupo estratégico para o nosso país e tomara que tudo dê certo. Mário. O Grupo Tivita, o Roberto, o Dr. Roberto e tal, é um grupo grande, que são judeus italianos que vieram para o Brasil e para a Argentina. Vieram para a Argentina, instalaram o Grupo Abril na Argentina, que é fortíssimo, e depois, paralelamente, chegaram ao Brasil. Lançaram essas revistas fantásticas, desde o Pato Dono, que eu fui leitor há muitos anos, Pato Dono, Tio Patinhas, aquelas revistas maravilhosas que a garotada, na época em que a garotada curtia. Irmãos Metralha. Hoje, o Irmãos Metralha que ele não curte mais. E o grupo foi, através dos anos, crescendo. Lança a revista Veja, que foi a revista mais impactante, depois da revista O Cruzeiro e da Manchete, já do velho Adolfo Bloch, grande figura, e o grupo cresceu muito. Cresceu tanto, que inchou e explodiu. E esse Fábio Carvalho, que você falou, o Carvalho, ele já disse que vai fatiar a empresa. Já disse que vai fatiar a empresa. Que isso é um procedimento muito americano. Os americanos compram as empresas, as grandes empresas, os grandes conglomerados empresariais e fatiam, vendem uma parte para uma parte para outra e ganham absurdos, porque eles saneiam as empresas e vendem. Quer dizer, é um grande negociante. E se tiver o André Esteves por detrás de tudo isso, parabéns. Agora, Mário, eu vou fazer um adendo que você falou, que foi de extrema importância. E eu acho que todos nós no Brasil ficamos culturalmente mais fracos com a saída da Bíblia, por causa de uma revista, Playboy. Não porque a Playboy botava mulheres nuas. As entrevistas da Playboy eram as melhores entrevistas de todas as revistas. E a Playboy, ela criava um norte de moda, de estilo, de cultura, do que está acontecendo lá fora. Essa internet não cria nada, é só fake news. Mulheres lindíssimas. É só mulher dizendo, ai, que gratidão, bababá, tricel, fotografia de comida, só gratidão e gratidão e... um esquema mequetrefe total. E o criador, o Hugh Hefner, né? Você viu com 90 anos, ele estava casado com uma menininha de 23 anos. Bem que fazer, né? Vai dizer que tu não acredita no amor. Começou. Amor. Ela pode ter estilo. Começou a grosseria na bancada agora. Começou. Acreditar com a Olha aqui, vamos parar, estão desviando. A Roberta ainda estava falando alguma coisa. Não, eu queria mandar um abraço muito especial para minha amiga Débora Lavinsky, que me presenteou com essa revista que, para quem gosta e segue o judaísmo, é uma revista que ela trata muito da cultura judaica, que, na verdade, o povo judeu é um povo que ele conseguiu sobreviver a muitas dificuldades graças a essa transmissão da sua história, falando uns aos outros sobre o que acontecia. E muitas famílias sofreram muito e nem todos conseguiam fazer essa transmissão de pai para filho. Então essa revista, ela tem um papel muito especial, chama Ela Morachá. não é editada aqui, né? Ela é editada em São Paulo, né, pelo Instituto Morachá. Né? E eu chamo a atenção também que nessa sexta-feira vai acontecer a Pessa, que é a Páscoa judaica, aonde na verdade, a libertação, conta a história, né? É uma festa. Todas as festas judaicas têm uma simbologia muito especial, porque se refere às diferentes formas de se relacionar com Deus, segundo o judaísmo, segundo a Torá. E é muito bonito porque conta a história da libertação do povo judeu, do nascimento dos judeus. E fala muito em libertação. E libertação tem a ver com coragem, né? Coragem para a gente também fazer uma avaliação e enxergar o lado positivo das coisas. Muito boa essa revista. É maravilhosa. Excepcional. É maravilhosa. Além de bem editada. E a qualidade. Não, qualidade. É uma revista de primeiríssima qualidade. Sim, ela vem mensal, né? Ela vem mensal e aqui também tem suplementos. Então, para quem quer seguir todo o ritual da peça, né? Amanhã à noite, enfim, é muito ilustrativo, é bom para apresentar para as nossas crianças. E eu adorei o matzah aqui, aquelas coisas todas que eu adoro, bolinho de peixe, tudo. Essa parte eu gosto. É maravilhoso. E também trata de assuntos bem pontuais, por exemplo, do que, por exemplo, a comunidade judaica, né, no Reino Unido está conseguindo fazer e se organizar em relação à saída, né, do Reino Unido. Então também tem muitos assuntos assim importantes, econômicos, culturais.
né? E fica aí o meu beijo especial para minha querida amiga, minha irmã de alma, a Debbie Lavence. Aqui no WhatsApp, Magda, a Lúria, de Cruzeiro do Sul, que é cidade vizinha de Estrela, ela disse que o humilhante já foi preso e que já tem uma ficha policial por roubos. Então, ainda durante a madrugada, eu chequei a informação, um homem foi preso por incitar a começar todo esse tumulto e na tarde desta quinta-feira, o suspeito, então, de ter atirado a pedra também foi apontado por testemunhas e foi apresentado à Polícia Civil. Ô, Scantofani, o nosso telespectador Marcos Strebe, aqui de Porto Alegre, não gostou muito do que tu dissesse, enfim. Ele diz, o guru Scantofani, dizendo bobagens, prevendo que o Inter sairá nas oitavas da Libertadores, vai ter que engolir o Inter, passar e Grêmio já desclassificado na semana que vem pelo Libertad. Abraço a todos, Marcos Strebe. Eu acho que o Internacional pode passar, se ele pegar o time lá do Peru, do Equador, agora eu falei bem claro, River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo e Grêmio pode dar Grenal nas oitavas de finais. Esses 5 vai ter que fazer mágica. O Inter com grande possibilidade de passar em primeiro e o Grêmio não tem possibilidade de chegar em primeiro. Então o sorteio, se o Grêmio chegar lá, pode dar Grêmio. Tá, uma coisa que eu li hoje cedo e esqueci de perguntar para vocês. O Internacional não levou a taça de vice? Não. Que feio. Por que isso? Deixou lá no é falta de aqui tem, ó, funcionário da Federação Gaúcha de Futebol leva a taça de vice que o Inter deixou no gramado. Nada como um dia depois que o outro, Ruxo, em 15 segundos. Te lembra do jogo Barcelona Internacional que decidiu o Interclubes, o Mundial de Clubes? O técnico do Barcelona, o Frank Rijkaard, que é uma personalidade mundial, um holandês, ele pegou o título de vice e atirou fora a moeda. E foi queimado pra caramba aqui. Agora o Internacional não aceita ser vice do Grêmio. Faltou elegância. Parece. Não esquece que Boca Juniors vem aí, vem River Plate. O incidente lá foi que o Internacional não se perfilou para receber o prêmio de segundo colocado. A medalha, eles foram direto para o vestiário. E a taça me chamou a atenção que ficou lá. Passados uns 30 minutos, o evento, os jogadores do Grêmio fazendo a festa em volta do campo, daqui a pouco alguém foi e recolheu a taça que foi isolada dentro do coisa e levada para o vestiário. Agora, se o Inter não levou para casa, não levou para o seu estádio, essa informação, acho que a gente tem que aguardar para não afirmar. Não, na realidade, ela foi levada à Federação Gaúcha de Futebol, porque o Internacional não recebeu, de fato, as informações também. Se você quiser conferir mais e até ver as fotos, vai lá no @RDGrenal e também www.radiogrenal.com.br, que a gente fez uma matéria sobre isso, tratando sobre um assunto delicado, porque além do fato de ser deselegante, não é a primeira vez que o Internacional tomou essa atitude, porque também não pegou na FEMAÇã, que foi um jogo do interior, né, justamente para divulgar um evento da cidade, ele também não pegou a taça, que acabou ficando em 0-0, mas por ser o visitante, o Internacional teria direito, então também não... Ele não gosta de taça, Quando o Internacional foi vice-Série B, ele não gosta de taça, então. Ele foi vice-Série B, ele conseguiu uma proeza de perder pro América o título da Série B. Ele não levou para casa. Ele não gosta de taça. Ele vai levar River Plate na perna. Eu acho que o Internacional fez certo. Porque a taça deve ficar com o segundo melhor time do Rio Grande do Sul. E não está decidido ainda. A decisão é entre a Aimoré, que fez um gol no Grêmio, e o time B do Grêmio. Quem que decidiu o Campeonato Gaúcho? Foi a Aimoré ou o Internacional? Ô, Chicão, cala a boca, tá fazendo a piada. Eu vou te contar uma coisa, mas foi tão assim sem graça. Mas foi inteligente. Como vocês mas aí é que tá, querido. Vocês não estão habituados à inteligência, estão habituados às bobagens do Chicão. Tu vai levar o Munheco Gajardo na cuca. O que é Gajardo? Gajardo desse até Goiaba. O River Plate tivesse mais 10 até Goiaba. Quem Isso. Partida com o River Plate, rapaz? Esse time Muquirana da Argentina não vai figurar nenhum. Eu vou dizer uma coisa pra vocês assim. Eu vou mandar imprimir pra vocês. Quando vocês falam juntos, as pessoas... Né? Sim, mas eu falo o Goiaba... Ele fala junto, mas olha então só, ele vive só me atacando, dona Maria. Mas é que tu... Eu não quero botar o meu espírito marginal em cima dele. Aí eu vou não, mas onde é que tá o espírito marginal primeiro? Eu tô dando o espírito lorde. Presta atenção, se esse é o lorde marginal, eu tô com medo. Tô com medo. Eu vou no rio dele, eu quero fazer um dossiê dele, com quem ele tá saindo, se é legal. Eu mostro fotos, sabe? Mas isso eu vou te dizer uma coisa, isso é golpe baixo. Pode fazer que daí bota pra ti. Mostra aqui no Atualidades, né? Em primeira mão. O patrão disse que posso fazer. A minha patroa aqui me disse uma coisa que vocês gritaram, eu não ouvi.
Ela para o programa ouviu a alma do outro. Olha, muito bem, pois não, Mário Eu só Barcelos? queria fazer uma referência, Murachá, a essa revista que eu estou lendo agora, enquanto vocês deblateram. O quê? Deblaterar. Eu deblatero, tu deblatero. Isso, não, só sobre o relevo aqui, o alto relevo da impressão, né? Esquece. E outra coisa, Vitorino, tem aqui a fotografia do Spitfire. Na Força Aérea de Israel. A Força Aérea de Israel é mais poderosa a Força Aérea daquela região. Não tem outra. Aqui eles não dizem, mas eu sei. São fotos antigas ou eles ainda têm por favor. Ai, olha, é maravilhosa a revista. Que bom. Achei. Feliz. Eu tenho algumas manifestações aqui no WhatsApp e hoje eu acho que é o dia das Anas. Eu vou ler Antas? das Anas. Das Por Antas? quê? Das Anas. O seu Mário disse que seu Mário disse que... Por quê? Porque eu tirei aqui foto de WhatsApp e assim, todas eram Ana, nome Ana, mas são telefones diferentes, então telespectadoras também diferentes. Boa noite, Carla. Quanto ganha cada jogador por ser campeão no Campeonato Gaúcho? Ana. Na Quem verdade, sabe? O bicho não é oficialmente divulgado, mas só que o Renato disse na coletiva, o que surpreendeu, que ele teria prometido 50 mil reais para o Paulo Vitor se ele tivesse, então, segurado as penalidades. E ele até brincou, eu não tenho esse dinheiro, mas ele, daí no caso o Romildo Bolzano que estava sentado do seu lado, a gente vai ter que pedir para alguém, vamos deixar assim. Daí todo mundo riu na coletiva, porque o salário do Renato, né, 50 mil é troco. Dona Carla, é importante a escalação só para dar, embora sejam jogadores que quem menos ganha 150, 200 mil reais por mês, ainda assim é combinado, esse é o mundo do futebol, não adianta criticar, são combinados a premiações por vitórias, mas isto é o grupo que fecha diretamente com a diretoria, esses números não vazam, dificilmente se fica sabendo. Não, 50 mil vazou porque o Renato disse. Não, 50 mil, mas isso não é o prêmio que foi a consulta. Foi dividido, isso o Renato disse que vai dar para o goleiro porque ele foi extraordinário nas defesas. E na hora que e é para ele, não é para o grupo, né? O Romildo Bolzano falou, tá tô contigo, é sinal que vai rolar a grana. Oi, Carlinha. O Gustavo e o Chicão estão show com estes óculos. Adoro todos. Beijos da Ana. Pergunta para a Roberta. As crianças na religião dela ganham ovos de Páscoa? Ana. Tô dizendo, todas eram Ana. E mais para a Roberta também, que vai responder para a Ana. Boa noite. Gostaria de saber o que a senhora Roberta acha do conflito entre israelenses e palestinos. Obrigado. Esse sim é o Jefferson de Souza Oliveira de Torres. Eu gostaria que não houvesse, né, que não houvesse nenhum tipo de conflito, que houvesse na verdade, uma conciliação. É bom para todos, né? E o respeito ao Deus de cada um, né? De fato, é uma questão histórica e extremamente longa. Então, eu agradeço a pergunta, agradeço a participação e, enfim. É difícil, né, Mário? E a Violetinha vai ou não vai ganhar a Páscoa? Eu vou dar para ela. Não, mas é diferente, são rituais diferentes e na peça a gente, na verdade, enfim, tem uma simbologia mais religiosa e envolve outros símbolos também que são diferentes. Né? Mário. Não, a Páscoa judaica não tem nada a ver com essa Páscoa. Não tem nada a ver com a nossa. A comida é diferente, cada coisa tem a sua. Sorte que a Violetinha com o pai dela. A Violetinha não, o pai dela é da mesma religião. Não, porque a Violetinha vai ganhar a Páscoa. A Violetinha tem um pai. O papai ela vai ganhar ovinhos. Ela tem um pai e uma mãe. Mas tem avô, tem amigos. O senhor podia levar também os ovinhos pra lá. Tu é vovô? Não começa. Me deixa fora. Mas chegar numa gata dizendo, eu sou vovô. Hã? Tu é vovô? Que é isso? Aliás, se a Violetinha estiver assistindo, é o coelho que traz. Sim, ela faz cartinha pro coelho. Olá, bancada! Atenção, vamos cambiar o tema. Olá, bancada. Sei que é cedo, porque ele mandou esse e-mail às 14 horas e 47 minutos. Bem cedo, Geraldo Lima. Saí agora à tarde de casa para doar sangue no Hemocentro de Porto Alegre. E adivinhem... Eles só trabalharam até o meio-dia da quinta-feira santa. E não foi só eu que dei com a cara na porta. Sinto muito, mas para mim funcionário público é tudo igual. E aí ele botou reticências, deixa pra lá, senão amanhã a Polícia Federal tá batendo aqui na minha casa. Abraço, Geraldo. Agora... Fala. Não, fala. Só uma observação que aí eu acho que seria relevante. A peça é tão importante pro judaísmo.
Para a cultura judaica que durante a Segunda Guerra, mesmo no Holocausto, os judeus tentavam fazer a sua celebração nessa noite, que nesse caso, esse ano, vai cair na sexta-feira, né? Então, realmente, nesse sentido, tem toda uma importância, né? Porque é um povo que ele se sustenta através da memória. Então, é fundamental esses rituais e honrar essas festas. Nesse sentido, por isso que ela é mais relevante. Eu só queria fazer uma reposição, na verdade, em relação aos funcionários públicos tão vilipendiados. Eles são comandados, dona Marta. Existe uma orientação. Se tu é funcionário público municipal, tu tem o prefeito, amanhã tem que trabalhar até o meio-dia. Nenhum funcionário público diz assim, amanhã eu vou trabalhar só até o meio-dia e não vai trabalhar. Se eles trabalharam, se a decisão é errada, alguém deu essa decisão, alguém deu essa orientação e se então critique a decisão. Sim. E não aponta que é como nós. Se amanhã ao invés de vir às 7, é para vir às 6, nós viremos, né? A orientação é de quem tem o comando. Mas lembrando sempre que até a pé nós viremos. É isso, né, Gustavo Vitorino? Sim, e o torcedor do Grêmio, a pé, de carro, seja lá como for, tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de Camarote. Pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. Momentos como os de ontem, por exemplo. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno, mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação adicional, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. O e-mail é esse mesmo, comercial@arenapoa.com.br, ou pelos telefones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Ana, por favor, a sua manchete. Vamos falar de um caso que está causando bastante, vamos dizer assim, burburinho na internet, porque a Polícia Militar de São Paulo, ela divulgou que tem na sua corporação, na cidade de Ribeirão Preto, o primeiro, então, agente trans. Em 2016, a Emanuele ingressou na corporação, ela participava de todas as atividades, só que ela nunca se sentiu satisfeita com o próprio corpo, ela sempre se sentia um pouco chateada, não se identificava com os valores femininos, então ela começou uma terapia. E nessa terapia ela se descobriu, então, uma mulher trans, né, que passava por essa dúvida, não se sentia muito bem, e ela resolveu, então, passar por toda essa transformação. Ela ficou 1 ano e meio nesse atendimento, também solicitou atendimento para dentro da corporação, que depois de um processo longo, que levou 1 ano, e ela também fez a cirurgia, passou por toda essa situação, porque é muito demorado, é sim um processo difícil, tanto na parte pessoal como na parte também familiar, as relações que a gente tem como sociedade, tu trocar assim de gênero não é um processo fácil. E ela então, em 2018, ela se tornou o Emanuel. E em 2019 ela foi reconhecida então pela polícia como a primeira trans da corporação lá em São Paulo, o que é uma vitória para todos. E ela nem sabia que existe uma lei estadual que dava o direito, então, ela passando por esse processo e essa análise, de se tornar então o Emanuel, o soldado trans lá da polícia de São Paulo. Então, muito bacana. Polícia Militar, né? Polícia Militar. Então, muito bacana. O nome bacana. é o mais escolhido pelos trans no Rio de Janeiro, Francesco. Encontrado um nome mais bonito que tem. Tem mulher que troca de sexo para ser Francesca. 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 Ela fica Francesca. Francesca é um nome muito lindo, não tem quase uma mulher Francesca. Nome de viado mesmo. Eu conheço uma Francesca. Nome de viado. Não, isso aí tinha que ter uma intervenção. Não, a Ana faz um comentário bacana. Gustavo Vitorino, tu te passaste. Tu me passei. Te passou. Tá certo. Pede desculpa pro coleguinha. Aqui, desculpe, coleguinha. Tá, isso Não, pede desculpa. Para aí! Desculpa. Para aí! Mas que consciência. Tá, mas ele já pediu desculpa. Não precisa... Desculpa, Não coleguinha. precisa mais. Eu disse desculpa pro coleguinha. Desculpa, coleguinha. Desculpa, coleguinha. Desculpa, coleguinha. Tá, passou. Ele tá Vamos à muito manchete, pressionado. coleguinha. Vamos à tua manchete, coleguinha. Magda, deixa eu só antes dar uma informação aqui que o Mário vai gostar, já que é um estudioso da Segunda Guerra. Você sabia que a
a Força Aérea Israelense, ela adotava os aviões Messerschmitt. Que eram bons. Era um bom avião. E quando do conflito com o Egito comprou os Spitfires ingleses. E os pilotos israelenses não conseguiam achar os Spitfires. Sabe o que eles fizeram? Foram lá e compraram, usaram os Estados Unidos como intermediário e compraram os Spitfires ingleses. Que foram vendidos com muito carinho, né? Até a década de 60, os caças israelenses eram todos Spitfire. Quando eu falo da minha admiração por esse avião, porque eu digo, na minha opinião, foi o maior avião de todos os tempos. Decidiu a Segunda Guerra Mundial. E não era um avião, era um motor com asa. Era um motor com asa, é verdade. Os pilotos israelenses são os melhores do mundo, sabia? De caça são os melhores do mundo. Eles vão para o inferno. Muito bem, deixa o Vitorino falar. O ministro careca lá, Alexandre Moraes, revogou agora à tarde aquela decisão de proibir a publicação daquela matéria do amigo do amigo. Aí todo mundo ficou contentinho, todo mundo ficou felizinho. Eu digo, olha, devagar. Do STF, não esperem, porque é um morde-a-sopra. E dito e feito, saiu há pouco a informação de que o STF deve levantar a suspensão da liminar e manter os efeitos da liminar dada pelo Ricardo Lewandowski para que o Lula dê entrevistas à vontade. Deixa eu explicar. 10 dias antes da eleição, a Folha de São Paulo, que é um órgão do PT, né? A Folha de São Paulo queria uma entrevista com o Lula. Exatamente para publicar uma semana antes da eleição, para tentar influir na eleição. O a juíza da Vara de Execuções Penais proibiu, achando que era inadequado. Recorreram ao STF e na distribuição caiu para o Lewandowski. Não precisa dizer que o Lewandowski autorizou na hora. Claro. O ministro Fux suspendeu os efeitos daquela liminar. E agora, nessa negociação para apaziguar a coisa, o Alexandre de Moraes voltou atrás, o ministro Toffoli, o presidente Toffoli, ficou se explicando lá em Brasília, mas deve ser logo que passar a Semana Santa, se é que vão esperar a Semana Santa, a qualquer momento devem anunciar a manutenção dos efeitos da medida liminar concedida pelo Ricardo Lewandowski, arguindo de que não existe mais motivo para que seja proibida a entrevista do Lula. E aí prepare-se, né? Vem aí Folha de São Paulo, Globo, UOL, a turminha aquela que vai deitar e rolar agora em cima do Lula. E claro, o Lula vai apresentar um projeto para transformar o Brasil no maior país do mundo. Fala, Carla. Como nunca antes nesse país. Vai ser o maior país do mundo. Boa noite, bancada. Paralelo. Olha aqui, ó, as provocações do Vitorino com o Chicão parecem as provocações dos meus alunos de séries iniciais, diz a professora. Boa noite, dona Magda, sou funcionário público, trabalho há 40 anos no Inmetro e lá não tem feriadão, trabalhamos até às 5 horas da tarde, obrigado, Gil Renato Gouveia. Boa noite, Carla. O programa tem assuntos relevantes, mas quando tem momentos cômicos, fica melhor que a escolinha do professor Raimundo. Adoramos. É a Rô Azevedo, nossa assídua telespectadora. Será que vão ler? Sou funcionário público municipal, vou trabalhar amanhã, sexta-feira e domingo, 24 horas. Esse senhor que comentou contra o servidor público, junto com a opinião já dada algumas vezes pelo Vitorino, vão estar em casa, na boa, curtindo o merecido feriado. Abraços a todos, feliz Páscoa, Rogério. Quem disse, Rogério? Liga bem na Rádio Pampa. O Mário Lima também, sobre esse assunto, diz uma coisa. Como mais uma vez, servidores públicos são criticados por telespectadores. Gostaria de salientar que muitos servidores, quando não trabalham para emendar o feriado, estes têm que fazer compensação em minutos por dia, até que o dia seja pago. Atenciosamente, parabéns pelo programa, Mário Lima. O Valmir Santorum mandou aqui, ó, boa noite, Vitorino de bancada, feliz ressurreição para vocês. Ninguém morreu aqui, tio. Peraí, como feliz ressurreição? Dona Magda... Feliz Páscoa. Eu só queria aproveitar a notícia que o Vitorino, e na parte técnica da notícia que ele traz, que na verdade foi levantada, a liminar foi em relação à publicação, foi apenas em relação à publicação... Do amigo do amigo do meu pai. Do amigo do amigo, que era baseado num texto que ele afirma, que foi extraído, que ele foi afirmando que o documento era legal, o que não era legal eram os dizeres, que o que não é verdadeiro seriam os dizeres deste documento. Mas como ele foi constituído legalmente, então foi levantada esta proibição da publicação desse documento. Mas ele não suspendeu o inquérito, que foi a discussão da semana, né? Esse inquérito segue
e nós vamos acompanhar os capítulos. Ele também se redimiu publicamente, porque foi criticar todas as associações, todos aqueles que militam no direito, né? Fizeram críticas muito... Os colegas do STF. Críticas consubstanciadas, exatamente, explicando a ilegalidade do cerceamento de defesa. Então ele explicou que não era esse o objetivo, e sim que ele tinha centrado na ilegalidade do documento, mas que verificado que o documento era legítimo, embora de conteúdo equivocado, estava liberado. Então não houve uma revogação, e temos que aguardar ainda para ver o que vai acontecer com esse inquérito. É verdade, é verdade. Posso falar do Alexandre Frota, aquela figura? Deves, por favor. O Alexandre Frota, todo mundo conhece, ator, né? Ator pornô depois, diz que agora ele não está fazendo mais filme pornô, porque parece que houve um problema técnico com ele, né? Tá ganhando bem, agora não precisa. Agora deputado federal, bom, sei lá, 30 mil por mês. Trouxa, boa. O que é isso, Mário? Não, mas 30 mil imposto de renda? Tem auxílio mudança. Por isso que ele estava preocupado com o auxílio imposto de mudança renda. da esquina para o Congresso, tem um monte de coisa. Vão dar 12 para dar 13. 12 para o 13. O Alexandre Frota, né, chamou o Gilberto Gil de que ele não iria mais roubar os cofres públicos. Que isso? Aí, o Gilberto Gil, que tem formação superior, é um homem, pode ser de esquerda, mas é um cara inteligente, né? Ele tem formação em direito, né? Não. Arquitetura, engenharia, administração. Eu achei que era advogado, né? E além de ter essa formação, ele lê muito. O Caetano, né, lê muito. Então, são homens cultos, né? Isso é outra coisa. Bom, aí o Gilberto, não posso aguentar deixar Alexandre Frota, né, que é um cidadão alcandorado, né? Que se julga num pedestal, no alto, né? Alcandorado, significa isso, para quem não sabe. E aí, ajuizou a ação. Aí o juiz deu um ganho de causa a ele. 50 mil reais, ele vai ter que pagar, né? Olha, o filho aquele que entrou contra ele. Todo mundo está entrando contra o Alexandre. Será que ele não se deu conta que é melhor ele costurar a boca de sapo? E cumprir as obrigações dele. E para que isso? Vai lá, agora chega no Twitter ali falando mal das pessoas. Que mania de falar mal dos outros, Alexandre. Os dedinhos. Até parece um amigo meu que me empresta filme, mania de falar mal dos outros. Agora, ele também falou mal da Gil Eubank, que ele criticou, ele disse que ela não é tão boa assim para ela receber um recurso federal da Lei de Audiovisual de 2,9 milhões, né? 2.900.000 reais, por aí. E para fazer um programa, o programa se chama No Paraíso com Gil Eubank, que é a mulher. Exatamente. É um programa só de sacanagem, dá horrores lá dentro da posada, lá todo mundo sabe. E aí o que acontece? Ele criticou muito, ainda não ganhou, mas tem a possibilidade de retirar o dinheiro até determinada data, que não foi retirada ainda. E é um programa que é feito em Fernando de Noronha. A crítica é porque ela e o marido, o Bruno, têm uma posada, né? E aí a assessoria de imprensa dela veio a público dizer que não, que ela nem sabia desse recurso, que ela só empresta o nome dela, que ela é contratada para fazer o tal do programa e que ela não tem nada a ver com a produtora que conseguiu essa verba para fazer. Então cai 2.800.000 na conta, não sabe de onde é. Não caiu na conta dela não, na conta da produtora. A produtora que usou o nome dela, quer dizer, exatamente, ela disse que só emprestou o nome dela e o visual. Ela emprestou, não ganhou nada. E não, ganhou, foi contratada, ganhou um belo dinheiro. Mas que não foi ela que pediu. O Neymar ter ido lá com uma mulher, que a Bruna Marquezine estava lá, é uma arenga. Nem vou dizer o nome, como é que seria o programa na real. Dona Magda, eu quero falar da Dona Lili Safra. A Dona Lili Safra é canoense. Ela é de Canoas, Dona Lili. A Dona Lili é canoense e de Canoas. De uma família classe média. Sério? Investiu em conhecimento e línguas. Né? Não admitiria se fosse tu isso. O quê? Nada, passa por cima. Tu quer criar cisânia, para com isso. Eu sou um ombudsman. Não, tu não é um ombudsman, coisa alguma. Parou. Isso pra mim é uma zumbaia. É isso. Uma zumbaia. Vou procurar. Bom, sabe o que é isso? Então, a Dona Lili, jovem, tal, foi fazer a vida dela. Aí fez um casamento, o primeiro casamento não foi bom e tal, e aí fez o segundo casamento, terceiro casamento, e finalmente casou-se com o banqueiro Safra. Ela já era rica.
casou com o José Safra. A dona Lili eu respeitei, hein? A dona Lili Safra. Até o quarto casamento. No quarto ela E eu vou pegou um contar Safra. por que eu estou falando a respeito disso. E a dona Lili é uma figura, 85 anos de idade, uma mulher. Só a casa que ela tem na Côte d'Azur, gostaram da Côte d'Azur? Mas era só vale né? Só faltava 2 da Côte d'Azur. bilhões. A casa vale 2 bilhões de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, deve dar aí 500 milhões de dólares. Imagina uma casa valer 500 milhões de dólares. Eu vi as fotografias da casa, realmente é um luxo a coisa toda. Bom, aí ela ajuda muitas instituições. A bem da verdade, todo o dinheiro que ela tem foi de heranças. Todo o dinheiro. Ela doou para a Catedral de Notre Dame 88 milhões de reais. E para o museu? Pois é. Para o museu, é isso que eu quero dizer, para o museu nada. Para o Museu Nacional nada. Nada. Até agora, quando eu falei aquela história toda, que me xingaram, que eu falei cidadão terceira classe, ou de quarta classe. E para Canoas não doou nada também, né? Não, parece que ela mantém uma entidade. Ela mantém uma entidade especial. Ela eu vi a fotografia dela, aqueles olhos azuis e tal, deve ser uma mulher inteligentíssima, etc., que construiu uma vida e uma fortuna. Saiu de Canoas. Aí é que está, colaborou com 88 milhões de reais. E eu quero dizer, as pessoas que se preparam, as pessoas que estudam, principalmente hoje línguas, falar outras línguas, ela sairá vencedora mais cedo ou mais tarde. Quem tem razão, o Lúcio, ela foi na quarta tentativa. Ele é igual ao Cristiano Ronaldo, ela não erra o gol. O Cristiano Ronaldo foi na quarta, fez o gol. Mas indo contra o ditado, né? Quem faz pela segunda, insiste, depois pela terceira. Primeiro, ela não forçou ninguém a casar com ela. É verdade. Ela forçou alguém? Não, nunca forçou casar. Mas por que fofoquear isso? Não interessa mas isso. eles estão falando mal dela. Isso é uma bobagem, é uma baixaria, fofoca de revista bagaceira. Eu só estou falando vamos respeitar o negócio. Porque ela é um incentivo para mim. Não, vamos parar. O Mário está falando um assunto sério. Vocês estão muito baixos hoje. Vamos parar. Magda, o que eu acho relevante que o Mário está trazendo é que nós temos uma certa dificuldade de ver doações. Tamanha é a corrupção culturalmente instalada no nosso país. Então as pessoas vão colocar ali 1 milhão e não sabe se realmente vai chegar. Então já doa pouco. Quem doa, poderia doar mais, doa pouco, porque não sabe se realmente vai ter. Né? E não é uma, são milhares de situações que a gente tem comprovação de que não acontece. Mas isso que nós estamos falando, efetivamente, ela podia doar para o Museu Nacional Brasileiro. Sim, sem dúvida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela quer doar lá para Notre Dame, não sei, legal, bacana. Ela é uma mulher internacional, ela tem muita grana, mas o Museu Nacional ela podia se manifestar também. Né? É que tem até, e eu entrei em contato com isso, tem um estudo de uma antropóloga que foi ver assim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, só doa quem tem dinheiro. Às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que ganham um pouco, mas têm condições, um pouquinho que sobrou, eles fazem doações para ajudar. Então, a doação não tem esse viés, assim, elitizado, não tem essa coisa de dizer, estou doando, portanto, eu sou... enfim, mecenas. Sou próspero, ou estou acima dos outros porque tenho para doar. Às vezes as pessoas conseguem se organizar, que não é no nosso país, eu quero deixar bem claro que as pessoas aqui às vezes não conseguem sobreviver e temos 13 milhões de desempregados. Eu acho que é importante deixar isso claro. Mas a cultura da doação. Então, por exemplo, no colégio da minha filha, a gente fez ali uma ajuda, né, porque nós queríamos melhorar o colégio. Então, as próprias crianças pegaram ali do seu cofrinho pessoal e levaram. Era R$10, era R$1, sim, vamos ajudar. Então, essa cultura da doação, no nosso país ainda não tem, e seria importante ter. Mas ela tem muito que o Vitorino é mais doador? Mas nunca. Eu gostaria de ter mais elementos. Eu tinha lido essa informação de doar 88 milhões para a recuperação da Notre Dame. Vamos convir. Primeiro, um país rico que receberá ajuda. Sem dúvida. Né? Esses valores, parece que a gente está doendo que se ela não desse os 88 milhões, a Notre Dame não seria reconstruída, né? Então, realmente, eu gosto de saber conhecer a legislação do local, conhecer se tem benefício, não tem benefício, tem isenção, se tem negócios na cidade, porque é incompreensível que com um grau de miserabilidade que é o nosso aqui,
né? Tu destinar para um país rico, para uma obra que terá o governo deles e toda a ajuda da comunidade europeia. Isso aí nós vamos ter. Essa doação tem algum desconto. Essa notícia, essa doação tem algum respeitosamente, porque toda doação, para mim, conceitualmente, ela é bem-vinda. Tá? Claro, também. Mas ela é desproporcional a um grau de razoabilidade. Eu vou fazer uma pergunta para ti, nobre advogado. Tu doa para Notre Dame, o mundo inteiro fala. Tu doa para o Museu do Rio de Janeiro, ninguém fala. Ninguém fala. Isso é uma doação tambor. É uma doação. Tu começou a chegar. Exatamente. Tu começou a onde chegar. nós queremos Eu não quero diminuir a doação. Não, nem eu. Cada doação, volto a dizer, ela é bem feita, mas ela é desproporcional. É o momento, né? Exatamente. Agora falando... Só porque é o mesmo assunto que a Roberta trazia, porque uma coisa que vem se alterando, e principalmente no universo cultural aqui brasileiro, é a questão das vaquinhas online. Porque se a gente for lembrar, o Queer Museu que fechou aqui, ele teve sua reprodução em São Paulo graças a um coletivo, através da internet, doações, que as pessoas recebiam materiais. E claro, conforme maior a doação, maior a representatividade, sendo que o maior doação, acho que era 40 mil reais, ela seria então destinada a um nome na exposição, nos livros, nos catálogos, na divulgação, e foi o que teve a maior procura por grandes empresas e famílias, justamente pela divulgação, como o Chicão estava falando. E era exatamente esse ponto que eu ia tratar, Ana, da questão da vaquinha, desde que surgiu essa vaquinha online, que é um dinheiro que vai destinado exatamente para aquele fim. Agora, o problema é quando se doa e tem envolvimento do governo, e quando tem o envolvimento do governo, as pessoas não têm confiança de que aquele dinheiro realmente vai ser aplicado para aquele determinado fim. Agora, na vaquinha, mostra que o brasileiro tem disponibilidade e gosta de ajudar. Gosta de ajudar aquele senhor morador de rua ou guardador de carro, enfim, do Rio de Janeiro, que colocou as caixas para a senhora atravessar a rua, a senhora e outras pessoas em plena tempestade, aquele lá conseguiu 100 mil reais em um dia numa vaquinha para construir a casa. Então as pessoas são solidárias, as pessoas gostam de ajudar, mas tem medo de Tem que ter seriedade, Exatamente. Né? A vaquinha também é uma coisa que eu posso inventar uma coisa e fazer uma vaquinha. Mas até agora as pessoas estão... A gente não sabe. Tu troca de carro na vaquinha. Eu troco de carro na vaquinha. Na realidade, tem alguns sites, por isso você tem que saber muito bem para quem você está doando. Não vá no Facebook, elas pessoas, coloque dinheiro nesta conta. Não dá. Não, existem sites que até a pessoa tem que apresentar um relatório de prestação de contas, que depois ele é apresentado para todas as pessoas que fizeram essa doação. Tem um coletivo aqui que tem a questão da Turucutá, eles mandam exatamente o que aconteceu, onde foi colocado todo o valor. Por exemplo, o Leãozinho, também, que é uma iniciativa muito legal, que acontece de um menino que ele tem uma deficiência, ele tem uma doença muito rara, ele precisa de um tratamento específico, e a mãe dele faz constantes atualizações na página da Vaquinha Online, para as pessoas verem para onde é que está indo esse dinheiro. Porque nós já tivemos bem perto de nós uma pessoa que se aproveitou de uma situação em Santa Catarina, abriu uma conta no banco, dizendo que era em benefício desta criança. E não era em benefício dessa criança. Nós tivemos aquele casal que eles viajando para comprar, trocaram o carro zero, foram para Porto Seguro, e aí quando foi. Mas esses tem um inquérito tramitando contra ele. Exatamente. Deixa eu, quando a Roberta estava mostrando a revista e falando da Abril, eu me lembrei de mostrar para vocês um livro que será lançado no próximo dia 23 de abril. A capa do livro só vou mostrar para vocês. Vocês lembram que eu fiz aquela participação na exposição, Sou Boa no Volante e tal, e o Eurico Salles foi o autor das minhas fotos. Pois o Eurico Salles está lançando esse livro, chama Cultura e Identidade, e é o primeiro livro brasileiro de fotografias que dá acesso integral a deficientes visuais. Ou seja, ele tem essa obra fotográfica, na íntegra, ela tem um formato audiosonoro, que é inédito no Brasil. E tem autodescrição na web. Segundo o próprio Eurico, ele disse que hoje os deficientes visuais têm acesso a parte de exposições fotográficas que contam com descrição em braille ou sonora de algumas peças apenas. Mas, diz ele, queríamos possibilitar que a obra fosse apreciada na íntegra por quem tem problema visual. Por isso, tomei a decisão de disponibilizá-la totalmente na internet, de forma gratuita, em formato de áudio sonoro. É um trabalho de transformar, obviamente, nessas imagens dele, e tem um a mais. O Luiz Coronel escreveu na abertura do livro: não procure no mapa um povo,
um país ou um grupo social que aqui chegando não tenha conhecido a hospitalidade que as distâncias nos ensinaram. Nossos rios batizaram e o vento encobriu por todas as regiões do Rio Grande. São coisas muito bonitas. Eles vão doar um número muito grande de obras para instituições, para escolas de crianças que têm este problema. Boa parte da renda também será destinada a essas crianças, né? E é, sem dúvida alguma, um trabalho que transforma a vida dessas pessoas. Elas conseguem, através do áudio, do viso do áudio, elas conseguem imaginar essas imagens. Parabéns ao Eurico Salles, que é um grande fotógrafo, tem trabalhos maravilhosos, mas que este tem, sem dúvida alguma, um sabor muito especial. Parabéns. Magda, só para trazer também uma informação que é muito legal, que está crescendo também ao redor do mundo, o número de museus, claro, não são exposições fotográficas, são quadros históricos, principalmente os mais importantes, que eles estão ganhando versão 3D. Uma versão pequena, 3D, onde a pessoa que tem a deficiência visual, ela consegue, então, com os dedos, ver exatamente quais são as formas daquela obra. Então, a Mona Lisa é uma das que já recebeu essa réplica 3D, também a coroação de Napoleão, são obras históricas que a pessoa tem essa oportunidade, porque é feita até esculturas que são feitas só para o deficiente visual ter essa outra experiência. Mas, claro, é válido, ainda mais na fotografia, que é uma arte tão bonita, né? Depois de 10 anos, Magda, de idas e voltas e tal, e o Cais Mauá, vão fazer alguma coisa, vão explorar, não vão explorar. Finalmente, segunda-feira, vai ser apresentado oficialmente o Marco Zero, que é o cais embarcadeiro, que é exatamente onde vão ficar os restaurantes e tudo mais. Então, um lugar lindo da nossa cidade, nada explorado, bem pelo contrário, um lugar que estava largado, agora parece que vai começar a se transformar num lugar para as pessoas realmente frequentarem, vai ter lazer, vai ter esporte, vai ter segunda-feira eu conto para vocês tudo que vai ter, que eu vou no lançamento segunda-feira. Eles vão apresentar o projeto todo, que tem à frente o Dodge Sirena e o Eugênio também. Exatamente. O Eugênio, que são pessoas que são do mundo da atração, do mundo do lazer, Eugênio Correia e Dodge Sirena. Então, eles estarão lá recebendo. A gente vai dar uma passada, porque é meio em cima do nosso horário do programa, mas a gente vai, sem dúvida alguma, dar uma passada lá para trazer... Tem janta? Não tem, Gustavo Vitorino. É um evento de lançamento de um projeto. Vai durar 1h30. Pois é, tempo suficiente para jantar. Não tem. É às 5h30 da tarde. Ah, então eu não vou, tá? Não, tu não foi convidado, Gustavo Vitorino. Foi eu e Carlos. De qualquer maneira, se convidar... A gente te conta se tinha janta, se não tinha. Que coisa... Não conta nada, liga quando entrar. Tá bem. Vai furar a festa. Eu tenho uma informação, hoje eu fui fazer o levantamento real, quais foram os motivos, quais foram as acusações contra o ex-presidente Alan Garcia. Eu não vou falar mais no epílogo, todo mundo já sabe o que aconteceu com o ex-presidente daquele belo país, República do Peru. Vitorino, essa você vai cair duro. Sabe qual é a maior prova contra ele? Uma palestra que ele deu para o Odebrecht em São Paulo, que ele ganhou $100 mil. Uma! Ele fez a palestra. Se fosse por isso, o Lula tinha prisão perpétua. Ele veio, pegou de Lima, desceu em São Paulo, fez a palestra e voltou para Lima, recebeu $100 mil, que foi o contratado, ele recebeu isso. E esta era uma das acusações, é ainda uma das acusações mais fortes contra o Alan Garcia. Então ele não aceitou isso aí, não aceitou esse tipo de coisa, etc. Aí fico pensando nesses políticos brasileiros que recebem horrores. O Lula recebia $200 mil por cada palestra que ele dava. Marney, olha aqui, ó. Esse negócio de palestra é a forma que eles compravam jornalistas. Você sabe quantos jornalistas da Globo faziam palestras que começavam em 50 mil e iam até R$300 mil? Nada menos que 19 jornalistas da Globo e da Globo News. Aqueles colunistas de opinião, coisa e tal, sabe como é que funcionava o esquema? Era assim, contrata o fulano de tal lá, eu não vou dar nomes aqui para não, né? Eu contrato o fulano de tal, a empresa tal que está precisando de um problema lá, contrata o fulano de tal, porque aí a gente vai dar uma olhadinha, manda o seu papel e entrega para Beltrano, que coisa e tal. Manda um release para ele. Era assim, meu amigo. Aí você tinha os comentaristas do G1, os comentaristas da Globo, porque o governo, porque encaminhou o papel, agora não, agora o Bolsonaro que tocou fogo no Notre Dame, o Bolsonaro que era primo do Hitler, é aquelas bobagens. É assim que funcionava o esquema. E, aliás, funcionava não.
Funciona, porque você sabe que até hoje tem umas negociaçõezinhas aí de palestrinha por baixo. Hoje ainda tem lá no Rio de Janeiro negócio. Eu sei, conheço uma pessoa que faz. O Verdolino da palestra. Mas que isso? As minhas palestras, as minhas palestras, escola pública e faculdades públicas, eu não cobro um centavo. Eu faço de graça, eu só peço lugar para estacionar o carro. E as outras tu cobra quanto? Aí depende do tamanho do freguês, pois é. Mas, meu amor, Meu amor, Pirai, como tu tá delicado. Voltou o passado. Não, ele ia me esculachar e eu já cortei ele, porque ele Mas é que hoje não pode, que hoje é pecadinho. É quase pecado. Quase pecado? Semi-pecado. É um semi-pecado, é um semi-pecado. Dona Ana. Vamos então falar sobre Jair Bolsonaro, já que a gente não estava falando muito não sobre fala mal dele, que depois o pessoal te ataca aqui loucamente. Muito pelo contrário, porque a Folha de São Paulo fez uma matéria hoje sobre a presença que ele marcou lá em São Paulo, também em um evento relacionado à comemoração do Dia do Exército, é o dia 19 de abril, mas durante toda essa semana ele participou de diversas atividades em diversos locais do país, agradecendo, lembrando, né, da força maior de proteção da nação, mas ele falou uma declaração muito interessante, porque ele conversou pela primeira vez diretamente com os jornalistas durante o seu discurso e falou que as pequenas divergências, elas parecem ter sido superadas. E ele espera que daqui para frente seja uma relação mais harmônica, e sem falar que ele disse que a imprensa, foram essas palavras dele, é a chama que mantém acesa a democracia. Então ele surpreendeu por se manifestar dessa forma tão incisiva, justamente no evento falando a respeito da imprensa, que ela é necessária para a democracia, e ele aceitava qualquer tipo de opinião, claro, as divergências, tudo isso se entende, mas que ele entendia que a imprensa tem um papel essencial dentro do processo democrático aqui no nosso país. Parabéns para o Jair Bolsonaro. Desculpe, mas não é o que ele faz, né? Não é o que ele faz. Quando saiu aquela gravação do jornalista da Globo, que foi lá fazer um acordo, olha, você está com um inimigo aqui dentro, manda esse cara embora. Aí já é, sei lá, né, cara? Ele agora está propondo uma greve. Bandeira branca. Porque assim, quando ele ataca, vira notícia. E quando atacam ele todo dia, fica por isso? Mas é o que eu estou dizendo exatamente... Só está colocando um lado só. Não, o senhor Vitorino está muito agressivo. Muito agressivo. Eu não estou colocando que o senhor precisa colocar os dois lados da questão. Mas foi o que eu fiz. Não, o senhor colocou um lado só, o outro lado o senhor nunca coloca no negócio. Não, como assim? A Ana botou um lado e está encerrada a conversa, eu não vou falar mais disso. Falou outro lado. Ele acabou com a conversa. Ele disse o seguinte, mídia é importante para que a chama da democracia não se apague. O que ele quer é realmente uma trégua. Parecia que ele estava falando para soldado. É o jeito que ele fala, parece que... do Dia do Exército. Ele fala assim, e agora nós temos que fazer isto. Né? É o jeito dele. Ele é humilde, ele é simples, eu não estou criticando. Não, ele vai precisar estudar para imitar. Tu não está muito bom. Não está imitando bem, está péssimo, Marli. Marli está péssimo. Não é assim que não está bom, está péssimo. Acho melhor que dizer eleição. Esse ruim. Sabe uma coisa ruim? É muito pior. Te coloca direito. Acho que eu estou fora. Vamos aos aniversariantes, por favor, Mário Barcelos. Vamos lá. Acho que eu quero me derrubar ao vivo. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor Antero de Quental, escritor português, né, do século retrasado, do século XIX, que deixou uma obra fantástica. Quem conhece a literatura portuguesa sabe de quem eu estou falando e a importância que Antero de Quental teve para a literatura, para a língua portuguesa. O outro aniversariante de hoje foi um visionário chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato estaria de aniversário hoje, um homem que acreditou no Brasil. Tanto é que ele comprou uma tipografia, arrumou os dólares, né, na época, e num dia para outro o dólar dobrou, ele fechou, faliu. Ficou devendo, né? Passou anos e anos tentando pagar aquela dívida do Monteiro Lobato. Seria processado, não publicaria nenhum livro. Sim, Jeca Tatu, Sítio do Pica-Pau, com certeza. Hoje Marli, pois não. Várias empresas quebraram com aquela resolução 63, quando se fez empréstimo em dólar e veio a máxima desvalorização. Não foi só o nosso... Anos 80, né? Não, mas foi lá o ano de... Delfim Neto. É isso. Zé Trindade, eu não sei se vocês lembram, foi Zé Trindade, foi um ator, né? Um baixinho, gordinho, me lembro, um amigo meu, né? Ele chegava e dizia assim, mulheres, cheguei.
Aí dizia, a primeira coisa que ele dizia, o baixinho, o barrigudinho e tal, aquela coisa toda, era aquela coisa da época, né? As pessoas adoravam ele, mas muito ruim. Bárbara Haley, atriz americana de aniversário hoje. Walter Avancini, esse sim, um grande diretor de teleteatro, começou fazendo teleteatro na TV Tupi e depois foi para a Globo fazer as novelas da Globo. O filho dele continua na televisão e é hoje um dos grandes diretores, herdou do pai, o gene do conhecimento e a vontade de televisão, porque precisa gostar muito. As pessoas não entendem que determinadas cenas são gravadas 4, 5, 10, 20 vezes, né? Enquadramento de câmera, põe a câmera aqui, o microfone, o microfonista, como é que está o cenário, como é que está o penteado, continuidade, como é que está a mesma roupa para continuar a cena. Vital, né? Vital. Tinha alguma ligação com a Rádio Novela da Rádio Nacional? Não tinha alguma ligação? Não, que ele foi depois, né? Ele apareceu depois, né? Depois do Walter Avancini, a Márcia Aidê, bailarina e coreógrafa brasileira. Opa, reconhecida no mundo inteiro. Dançarina lá do Rio de Janeiro, né? Do Municipal do Botafogo, são as duas maiores dançarinas. O Vitorino morou como eu muitos anos no Rio de Janeiro. Eu considero aquele centro ali da Avenida Rio Branco, onde tem aquele obelisco. Cinelândia, né? É a Cinelândia, onde tem o Amarelinho, que eu fui cliente ali muitos anos. São os dois núcleos, né? A Cinelândia e a Candelária. Isso. São os dois pontos. E principalmente o Teatro Municipal e a Câmara Municipal no outro lado da rua, né? Eu acho maravilhoso e eu entrei muitas vezes no Teatro Municipal, me dava um prazer de entrar ali, porque aquilo cheira a cultura, né? É lindo. A arte ali, né? A construção do prédio, tomar um chopp no edifício. Amarelinho é muito legal, porque você fica sentado tomando um chopp no Amarelinho, você vê 2, 3 assaltos, é bem legal. Você aprende bem. É com emoção, chopp com emoção. Bem. Sidney Miller, compositor brasileiro de aniversário hoje, James Woods, um grande ator americano, e ele, Antônio Fagundes, completando hoje 70 anos de idade, o Antônio Fagundes. Ele tá meio gasto. Por causa do cabelo branco, né? Não é só o cabelo branco, ele tá meio mondonguento, assim, meio atirado. Mondonguento? Vem de mondongo. É de mondongo, assim, tá meio flácido. Espero que a sua consorte não tenha o mesmo sentimento em relação a ele. Não, elas adoram ele, mas é o ator que elas gostam. É isso aí. Pois não. Não é a Cissa Guimarães completando 62 anos. Eu acho essa moça maravilhosa. Ela é locutora também. Eu conversei com ela diversas vezes lá no Rio de Janeiro. E a perda daquele filho, naquele assassinato. E ela tem uma voz, a voz de locutora. Ela é maravilhosa. Sensacional, é das melhores. E está sempre rindo, sempre feliz, brincando. Mas sofreu muito. Coitado. Com certeza. Né? Ela foi casada com um ator. Os filhos são do ator gaúcho, só esse filho que morreu para mim foi um assassinato, né? O menino está andando de patinho, skate dentro do túnel Rebouças. Que tava... E o idiota bêbado de carro, o túnel estava interrompido. Estava interrompido. O idiota bêbado atravessou a placa. Eles fazem manutenção do túnel. Estava proibida a entrada de carros, por isso que ele estava. O que acontece quando tem manutenção naquele túnel? Eles liberam para patinadores, skatistas, para praticar. O Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas. É um negócio bacana, a garotada vai para lá de madrugada, então assim, eles estão dando... O que é a manutenção nos túneis? Eles revisam a fiação, vê se os ventiladores estão funcionando, checam a iluminação, é uma revisão. Mas fica fechado da meia-noite até às 6 da manhã. E a garotada aproveita, com autorização da prefeitura, a garotada aproveita. Tá fechado? O pessoal de patins, de skate, eles aproveitam para praticar. O guri com 18 anos. E o imbecil, para cortar caminho, atravessou a barreira e entrou tudo lá dentro a toda velocidade. 100 e poucos por hora. E atenção, senhor Ruschel, Darley completando hoje 46 anos. Estive com ele ontem na tribuna de honra do Grêmio. O Darley, para quem não sabe, deixou de ser atleta, mas é sócio do Grêmio, almeja ser presidente do Grêmio e vai a todos os jogos. Mas eu só espero que ele tenha muito cuidado quando indicar os secretários e coisas, porque deputado ele é ruim de escolher. É um torcedor ilustre que está sempre lá. Um abraço. 46 anos. E tem uma carreira, tem 20 e poucos títulos pelo Grêmio. Então, impressionante. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, fora de série. Também quem está de aniversário hoje é Adriane Galisteu, completando também 46 anos, volta às novelas, fazendo uma novela na Globo. E finalmente, esse você conhece, Pedro Camargo Mariano.
completando hoje 44 anos de idade. 40 aqui, ó, nasceu, nasceu em 75. Da onde a senhora conhece Dona Magda? Dá 44. Impressionante. Eu acho que tem uma voz macia. 42? Mas que isso? Dona Magda, da onde a senhora conhece o Pedro Camargo Mariano? Vou fazer 43. Por causa do César Camargo Mariano. Ele vai fazer. Uma pessoa com quem eu me relacionei durante muitos anos. Enfim, então tá aí. Ele foi seu enteado? O Pedro? Olha a maldade da Não pergunta. exatamente, porque eu não cheguei a me casar com o pai dele. Mas Sim, mas deu uma voltinha só, né? Muitas. Sim. E a Rita... Uber. Maria Quase um Uber. A Maria tanta Rita, volta. nessa época, morava nos Estados Unidos, era revoltadésima. Sim. Não queria saber de ninguém, não queria saber de nada. A senhora não disse, traz essa guria Tinha aqui o que eu ovo enquadro virado, ela. como ela tem até hoje. A senhora não disse pra ela, traz essa guria pra cá. Não, que eu Deus vou me livre, já enquadrar ela. pensou? Já tinha um monte de mala pra estragar a minha história. Ah, legal. Não, deixa Mas assim. a lista de aficionados da Dona Magda é qualificada. Qualificada. Claro. Realmente. Não sei Ela se não dá vocês, voltinha- ela não eu dá não sei voltinha se na vocês quadra, acham não isso é? qualificado, Não mas é, eu acho olha. Eu que estive na situação, Poxa. não sei o que dizer. não sei Não bem tem dizer. voltinha na quadra. Dona Magda vai gramar e da volta. história do nosso país. O César Camargo Mariano, eu falei com ele uma vez. Agora o outro namorado, Manolo Otero, tivemos Esse- um esse determinado grau Outro de namorado amizade. também da Claro, Dona era amigo Magda? do- Ah, mas aí não é Vamos falar de ti, possível. então. Ah, grosseria. Olha aí, olha, a Donada tem razão. Grosseria ao vivo aqui, grosseria ao Mas vivo. é uma O delícia. único puro aqui sou eu. Eu acho muito. É pura sem vergonha. Olha aqui, eu tô enaltecendo a qualificada lista da Dona Magda. Olha aqui, deixa eu Qualificada enaltecer alguns dos nossos telespectadores. Bom, a Roberta bateu a minha carteira, porque o casal agora VIP do programa é a Roberta e o Gustavo Vitorino. É? Perdi. Bonito. Tu foi desclassificada, tô Bonito desclassificada. isso, é bonito. Todo mundo, assim, ó. arrumaram essa? É, tá aqui, ó. Ai, que lindos, que bárbaro, o Gustavo Vitorino e a Roberta. Tô achando maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí dizem que eu tô muito bem também, que é uma prêmio de consolação. senhora- Tu tá a muito senhora atrapalhando bonito, ali teu da- cabelo tá muito bonito. Não, Outra mas a diz, Magda- teu cabelo tá um horror. Aquelas coisas elas dizem pra mim aqui, ó. Lindos, amei o Vitorino com a Roberta. E a Magda, como sempre, elegantérrima. A Ana Maris Orteia Giroto. Como é que a Roberta disse uma vez quando fizeram essa brincadeira? Ela disse, Deus o livre. Foi bem Deus o livre. Olha aqui, tem a minha xará, a Magda Rodrigues, a Sara Lisboa, o Luiz Vasconcelos, que acha vocês lindos. A Laís Vasconcelos. Roberto e Vitorino, lindos. Magda, maravilhosa, fala isso, sou de Pelotas, beijos. Mário Oliveira, do Alto Petrópolis, gosto muito dos esclarecimentos do Vitorino e da Carla. Enfim, todos são ótimos. Não foi bem isso que ela quis dizer. O Chicão tem razão. Quando alguém fica do lado de uma mulher bonita, fica bonito. Fica bonita. Né? Por isso que o Chicão tem que casar A Ione Dallagnol adora a Magda, o Vitorino e o Chicão. Deve ser o nosso ringue 12 que nós fazíamos aqui de vez em quando. Nossa bateção de Esse lado boca. aqui não vale nada. Não, vale sim. O Ruschel aqui, olha aqui, ó, o Lúcio. Ruschel, pega a tua moto e vem para a Praia do Barco. Tem festival gastronômico no centro de Capão tá da aí. Canoa. Posso fazer uma pergunta? Amanhã, Que rumo tipo de freeway. gastronomia? Ah, bom, ele não falou, Pinga. né? Ele que me Lúcio, conhece. se comunica Ele que me pelo conhece, Se Face. ele sabe. te conhece, então Se tá, ele era isso que eu conhece, queria ele saber. Eu sabe. já sei o tipo de gastronomia que tem festival. Fala, Alma Gaúcha. Não, tá todo mundo mandando recado. Eu vou mandar recado pra minha irmã também. Olha, amanhã, Tô indo. depois do programa, eu tô indo pra Torre. Espera com janta aí, viu? isso. Aí não vem com o camarão pequenininho. E avisa pra tua irmã lá do Recife que a semana que vem eu vou estar lá também. Ah, sim. Cioba, serve cioba pra Magda. eu tô louca pra comer cioba. Mas não diz pra ela que é cioba, diz que é Cherny, pra ela pensar que é 100 Vai, pelo Cherny quilo e é é bom, 18. É bom, né? Magda, Não? Sim. Tá, pode Não, vai lá. tu, ele já falou Não, bastante. você tá com a palavra. Não, eu queria só levantar uma questão que o Rio Grande do Sul vai receber nos próximos dias um cerco interessante, que é o Rio Grande do Sul pode ser sede da primeira fábrica de motores elétricos do Brasil, motores de automóvel. Existe a possibilidade de que seja lançada aqui em Porto Alegre, e esse é um pleito. A Prefeitura de Guaíba está na disputa junto à Toyota. A Toyota vai lançar um carro, além do Prius, ela vai lançar o Corolla híbrido, que é elétrico. Eu tenho muito medo. E a intenção é
fabricar esse motor no Brasil. Aqui, e Guaíba está na alça de mira. Seria um resgate, né? Seria um resgate. Nós temos uma unidade maravilhosa da Toyota em Guaíba, que é a unidade de nacionalização das caminhonetes que são fabricadas na Argentina. SW4 e Hilux. Esses veículos são nacionalizados aqui em Guaíba, recebe o letreiro, software em português, letreiro, tem acessórios que são colocados, que são obrigatórios no Brasil e não são na Argentina, tem acessórios obrigatórios na Argentina que são retirados, enfim, o carro é nacionalizado no Brasil. E essa parceria da Prefeitura de Guaíba com a Toyota dura muitos anos já. O prefeito Esperotto de Guaíba tem uma relação muito boa com a direção da Toyota. E a Toyota vai lançar em outubro, Marne, para começar a ser entregue em novembro, o Corolla elétrico. E querem nacionalizar 100% esse veículo. Então, a possibilidade de nós termos a fábrica de motores elétricos aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. Não deve ser barato. A tecnologia híbrida ainda é cara. Ainda é cara por causa das baterias. Mas ter uma coisa híbrida. Mas é o carro do futuro, né, Magda? Se 40 km com 20 de gasolina... feito pro senhor, ela debochou do senhor. Tu sabe que eu sou metida? Sim, é verdade. Mas Dona Magda, só me desculpe meu descontrole. Descontrole. E aí Então, o que está para acontecer é isso. Vamos torcer pelo prefeito Esperotto, prefeito de Guaíba, que está nessa luta, e vamos torcer para que a direção da Toyota tenha um carinho para o Rio Grande do Sul. Ô, doutor Ruschel. Dona Magda, as leis precisam ser permanentemente aperfeiçoadas. Nós já trouxemos aqui uma grande evolução, que agora os crimes, os acidentes, quando a pessoa está embriagada... Quando a pessoa está embriagada... Que não é o caso. O que não é o caso. Quando comete um acidente embriagado, o delegado não pode soltar mais. Só um juiz de direito, numa audiência de custódia, ele examina o dano e aí ele poderá soltar ou não. Mas o caso que eu trago aqui é um caso que revolta a gente, porque esse senhor foi pego na BR-116, dirigindo com 0,84 de teor de alcoólico. Ele já está sem carteira. Para quem não sabe, isso é um porrão. Porrão é. Pede para fazer o 4. Ele já está sem... É o que tu pede para fazer o 4 e ele faz. Ele já está sem carteira, ele já foi pego mais 4 vezes embriagado, né? E como ele não tem um acidente, ele foi parado, visível estado de embriaguez, ele deu esse índice altíssimo aí, então ele é recolhido e o delegado fixou um valor de soltura, 3.500, uma pessoa abonada, pagou e saiu. Agora, como nós estamos expostos a esse risco, uma pessoa que é 5 vezes, as 4 vezes mais a que perdeu a carteira, as 5 vezes pego embriagado, né? E este senhor saiu dali, provavelmente, pegou um Uber até o seu carro. Deve ter um outro carro em casa e vai sair. Ele está com o seu carro. Então, quando eu falo em aperfeiçoamento, né, que os nossos legisladores têm matéria para examinar, sim, tem matéria para se debruçar, porque esse é um caso que a gente se coloca não na condição não de advogado, mas se coloca na condição de um transeunte. E eu que sou um motoqueiro, daqui a pouco, esses são os caras que matam as pessoas, que vêm na sua mão direitinho de moto, vem um cara atrás, te bate e te mata, né? 4 vezes embriagado e por R$3.500 ele está solto. Dona Magda. Pois não, Marcelo. Eu tenho uma informação para o Chicão Tofani, que vive falando a respeito da gentileza dos clubes europeus. Olha aqui a informação, né? Uma gentileza no Reino Unido. Congratulations, guys, and good luck. Saiu na página do Tottenham, que celebrou ontem a vitória e a passagem para as semifinais da Champions. E o comentário do adversário, Manchester City, que perdeu a vaga numa partida incrível jogando em casa e com 2 decisões no VAR. Uma delas muito discutível, mas mesmo perdendo, eles deram os parabéns. Isso é elegância, né? Gentleman. O fair play deles é diferente. Aqui o nosso fair play é 0. Quer dizer, o nosso fair play é tão 0 que as pessoas não sabem o que quer dizer fair play. Não adianta nada aqui. Sabe o que é dizer Zumbaia?
Zumbaia. Tem numa música Zumbaia, quer dizer, Salamaleque, cortesia exagerada. Zumbaia. Você sabe tem na música, não sei se é do Gil ou do Não sei Caetano. porquê, né, Marne? Marne. É na música. Eu não entendi, não. Eu também não. O Chico Abacaxi, aquele. Não é o Chico Sainz, é o Chico. Não é Chico Viola, Chico. Eu não sei o que. É aquele do abacaxi. Que tem um abacaxi na cabeça. Falando em cortesia e dentro do futebol, aconteceu essa semana. O vídeo está na internet, o goleiro do Peñarol. A unha. O goleiro do Peñarol, numa partida válida pelo campeonato uruguaio. No final da partida, o Peñarol venceu a equipe adversária, fora da sua casa, na casa do adversário, e um torcedor do adversário, um menino portador da síndrome de Down, entrou em campo com a bola debaixo do braço. Chico César. O menino entrou em campo com a bola debaixo do braço, pediu para bater um pênalti no goleiro do Peñarol. O goleiro do Peñarol, que estava saindo para o vestiário, voltou, botou o braço em cima do menino e foi para a goleira. O juiz viu a brincadeira e foi lá e disse, eu vou apitar o pênalti. Foi lá, o menino bateu, todo mundo achou que o goleiro, por uma questão de cortesia, ia deixar o menino bater. Não é que o menino bateu bem o pênalti, forte, no canto, o goleiro voou, não pegou, os torcedores aplaudiram, o menino saiu comemorando. Tem que se mandar um abraço para esse goleiro. Essa é a diferença da cultura uruguaia. Mas o Uruguai ele é muito fair play. Um abraço para esse goleiro do Peñarol, me foge o nome dele agora, de repente eu posso ver aqui rapidinho, mas o goleiro titular do Peñarol, que num gesto de altruísmo, gentileza e educação, e parabéns ao juiz, que se dispôs a participar da brincadeira. Uruguai, o Juan, ele perdeu a gata dele para um outro cara lá em Punta, ele disse assim, tudo bem. Levo na boa, que ela seja feliz, legal. Eu acho fair play. Mas o cara é muito feio ou era um cara bonito? Não, um cara normal. Não, eu gosto porque são dois assuntos que se equivalem. Claro, parecido. Dois uruguaios gentlemen. É uma coisa assim, É uma sequência. A delicadeza e a sutileza da pessoa para fazer assim, deixar no mesmo nível, tá super boa. Mas vamos falar sobre um outro cara aí. O nome do goleiro rapidinho. É... Hóspede. Dawson. Mas também não dá para lembrar, né? A pessoa chama Dawson. Não dá para lembrar. O goleiro titular do Peñarol, que se dispôs que está se classificando na Libertadores do Peñarol. Que se dispôs a participar dessa brincadeira. Parabéns ao goleiro Dawson do Peñarol. Vocês viram a foto daquele automóvel que cruzou a Avenida Guaíba, atravessou o calçadão de Ipanema e foi parar na areia da praia? Pois é, pois isso aconteceu nesta quinta-feira. E a pessoa, claro, tinha uma pessoa dirigindo, né? Não atropelou ninguém. A pessoa não estava embriagada, estava com todos os seus documentos certos. Olha lá, ele desceu o calçadão de Ipanema. Pode ter dado um branco. Ele desceu o calçadão de Ipanema. Passou mal ou de repente? Não, ele foi fazer, ele tinha que fazer uma conversão à esquerda e ele seguiu reto. Ele estava querendo tomar um banho de rio. Eu acho, ele disse que tentou desviar de um ciclista. Exato. Tá? Eu já acho que ele devia estar digitando o telefone. Pode ser. Ele vai mandar me matar, vai passar com o carro por cima de mim ali na esquina e tal, mas acho difícil ali, né, não, sabe? Não, ele não estava embriagado, nada, carteira normal. Dona Magda, a moto, ela tá, é da IPTC a moto que estava. Sim, da IPTC, claro. Que foi colocada depois para atender. Claro, foi socorrer. Chegou pro evento, né? É um evento, né? Atrasadinha, mostrava a língua. Atrasado, mas chegou. Quinta-feira, realmente, o trânsito estava caótico nas estradas, né? Porque tem muita gente que vai para o interior visitar a família na Páscoa, não é assim, pura e exclusivamente Páscoa no litoral, até porque já está mais friozinho. Então, realmente, as estradas lotadas. E, infelizmente, na BR-116, uma pessoa... Espirrou. Ficou com... Estragou o carro. Chicão, a tua colega tá falando. Estragou o carro, a pessoa desceu do carro, um homem desceu do carro e quando ele desceu do carro, ele foi atropelado por uma caminhonete. Morreu na hora. Olha, vocês pensaram em mal súbito, alguma coisa, mas não foi. Ele desceu do carro e pegou ele desceu para fazer alguma coisa.
Ele encostou e abriu a porta, porque o veículo teve um problema, ele desceu, abriu a porta e alguém passou muito colado e pegou ele a porta. Não é que não tinha que passou colado. Ele parou na estrada que não tinha acostamento. E a pessoa passou, ele uma parou estrada, encostado ele não deve assim, ter tomado cuidado para ver se estava vindo alguém ou não. Senhoras e senhores, tome cuidado. Onde você andar, olhe para os dois lados, cuide no dirigir, não fique dedilhando lá o seu celular. Atenção, feriado, muita reza, muito silêncio e estejam vivos segunda-feira, porque a gente volta logo depois do Jornal da Pampa aqui na Rede TV. Beijo.